quero fazer Ana Catarina. Só que assim, dá, não dá para eu fazer. Mas a gente vai fazer, dá. Não dava, né, de agenda. E eu falei assim, a gente precisa fazer, dá, né? Falei para você, dá, não dá, mas vamos fazer, dá. E eu fiz o filme junto com a peça, junto com um monte de outros compromissos. E a gente foi encaixando o filme ali. Quando eu vi que ia dar, isso foi... uma loucura. E deu certo. Deu tudo certo. Uma protagonista 50 a mais é raríssimo. Mas uma protagonista 50 a mais que fale das questões que esse filme fala, eu acho que aí entra num grau de raridade que é a preciosidade. Eu tinha muito esse desejo de trabalhar com essa protagonista, uma mulher de mais de 50 anos, que está numa etapa madura da vida, que a filha já cresceu, que já construiu as coisas dela no lugar dela, e que, mesmo ela sendo uma mulher 50 a mais, ela está num momento de mudança, de transformação da vida dela. Então isso, para mim, eu acho que é bem importante dentro da narrativa, dentro da proposta do filme, de abrir essa porta, essa possibilidade da mulher madura também poder mudar radicalmente a vida dela. Mais do que tudo, é a amplitude que esse personagem tem. Que dá, não só pela questão de ser uma protagonista com sua história, querendo criar esse novo começo na sua vida, mas isso é muito simbólico do que tá dessa representação para tanta gente que se sente não ouvida, eu acho. Essa premissa eu sonhei com ela, e acho que muito por conta de um período da minha vida em que eu me mudava bastante e tinha que sempre carregar os livros. E nas casas onde eu morei, eu perdi muitos livros também, seja por enchente, goteira, cachorro, várias situações. Restam os livros quando ela resolve doar tudo, se desfazer da casa, vendeu a casa, vendeu as coisas, doou tudo, doou para a biblioteca. Sobraram os livros, alguns deles que tinham dedicatória, porque ela não conseguiu doar, e ela vai atrás dessas pessoas para devolver esses livros, estabelecendo ali, como ela fala, um elo qualquer. Não foi fácil, né, criar a arte do filme, mas foi uma coisa que estava dentro de mim. A textura, o cheiro, as coisas todas, né? As cores, foi só vindo. Não era uma narrativa estrangeira tentando se adentrar num mundo que não é, né, dela. Eu fui criada na Barra, então eu sabia cada coisinha. E o que foi muito doido, assim, foi esse contato com uma história de uma pessoa que escreveu, que não foi criada lá, mas ao mesmo tempo parecia que sim, porque as histórias, a narrativa se encaixava muito com de várias famílias, né, lá da Barra. O que está presente no livros desse meu lugar de documentarista? E eu acho que são as imagens de arquivo, né? As imagens de arquivo Super 8, feitas pelo Lars Krieger, que é o pai da Kiki Krieger, da diretora de fotografia. Ele deixou um acervo pessoal, todo em Super 8, aqui da ilha de Santa Catarina, aqui de Florianópolis, de um outro momento, né? E a gente agora que está passando por todo um processo de gentrificação e de verticalização, está subindo prédio por todo lado. Antes aqui na ilha a gente tinha a população tradicional, era muito comum você ter muito mais áreas de agricultura, áreas com gado, áreas com cavalo, e isso está cada vez sendo, a gente não vê mais, está cada vez mais raro, né? Então esse processo dessa ilha que não existe mais, uma forma de ele estar presente na memória da personagem, da Ana Catarina, e essa memória a gente partilha com o público, e a gente partilha, junto com essa memória, esse recorte de uma ilha, de uma Florianópolis que já não existe mais, mas que agora a gente dá um pouco de vida
uma vida além para essa ilha a partir do cinema, a partir do filme Livros Restantes. A história do Livros comigo começou muito antes, porque quando a Márcia começou a idealizar o roteiro, a gente já tinha conversas, a gente já tinha conhecido as imagens de arquivo do pai da Kiki, que é a diretora de fotografia, e, nossa, aquelas imagens já me fizeram emergir, assim, no que a Márcia já estava esperando do Livros. O meu pai é uma pessoa que viveu na Barra da Lagoa quando era jovem. Eu tenho um material, um acervo, aliás, um registro visual antigo da Barra da Lagoa feito por ele, que eu sempre fui apaixonada, e esse acervo pôde fazer parte do filme também. Então eu tenho uma memória de infância muito carinhosa pela Barra da Lagoa. Eu sempre fui muito apaixonada pela cultura ali do local, pelas pessoas. Eu moro em Florianópolis há muito tempo, então é um prazer poder montar um filme que mostra a cidade do jeito que a gente vê. Eu adoro o olhar da Márcia sobre as coisas em geral, as histórias. E é uma história muito sensível, né? Acho que para as mulheres talvez pegue mais, mas foi muito legal, assim, fazer parte desse processo todo e caminhar junto aí durante um tempo para a gente chegar no resultado final. Fé no Senhor do bom fim, se o cardume vier, lembra da dica da mão, anda na mão da maré, deixa que... Eu trouxe a música do Zininho, Deixa a Porta Aberta, né, que a gente gravou em Portugal também, no ritmo de fado. Temos aqui na voz da filha do Zininho, da Cláudia Zininho. Criamos toda uma trilha sonora também, pensada nas ratoeiras, nos ritmos locais também daqui, no boi de mamão, que é uma cultura daqui, e na presença do Valdir Agostinho, né, que é o nosso menestrel daqui da ilha, né, que é uma figura incrível, que personifica muito dessa cultura que resiste e persiste, da cultura manezinha, que a gente sempre tanto se orgulha. Gente, olha, tá aqui nesse estúdio que eu tô conhecendo hoje, que estúdio maravilhoso, com a dona Zenaide, para gravar uma música do meu pai que eu tenho tanto carinho, era a música que a minha mãe mais gostava, né? Um samba que é a música, acho que é a mais recente dele, talvez, né? Ele compôs essa música, acho que quase na década de 80, assim, então é uma música mais nova dele. Então eu tô muito, muito, muito feliz. Eu acho que essas vozes que tem que cantar o Zininho, né? Essas são as vozes que representam a nossa cidade, representam as gerações. Para mim é uma honra eu estar aqui nesse momento. Através da Claudinha, que eu tenho muita consideração, para gravar uma música do pai dela, não tem preço não. Só vamos cantar bem certo para sair com bastante emoção. 1, 2, 3. Já. Deixa a porta aberta, qualquer dia vou voltar. A gente tem várias cenas assim que foram bem desafiadoras no Livros, né? Mas eu acho que eu destaco duas. Uma é a cena do restaurante, do almoço de família. Eu acho que as cenas do restaurante tiveram essa dificuldade, assim, a complexidade da quantidade de atores. A gente tinha 8 personagens, né, microfonados, se eu não me engano. A família inteira estava microfonada. E era uma cena muito tensa de discussão. Então, tipo, teve que passar muito o texto pra gente ver, né? Até pra ver que hora que alguém gritava e ficar controlando pra não estourar, pra não ter problema no som.
Foi bem intenso, assim. É a minha. Quem vai? Eu acho que ficou muito natural, parecia uma família, não pareceu que estava... Não parecia nem ensaiado, eu acho que fluiu muito naturalmente, assim. E a outra cena, com certeza, foi a cena do engarrafamento, né? Em que, para quem mora aqui em Florianópolis, é um clássico, né? Voltar da praia na Barra e pegar um grande engarrafamento na Praia Mole, um grande engarrafamento nas Rendeiras. Então, só que a gente não podia filmar no engarrafamento em si, né? A gente tem que fazer no cinema as coisas controladas. Então, a gente teve que criar o engarrafamento. E ainda trabalhar dentro do carro, né? Que é um espaço pequeno, em que pelo menos eu, a diretora de foto, a técnica de som, a gente estava ali dentro do carro junto com o elenco, né? Queria te pedir, tem paciência com a Sofia. Acho cômico tu me falar isso. Tu pediu pra Sofia ter paciência comigo? É um trabalho que eu adoro fazer, assim, de juntar pessoas, de provocar esse intercâmbio de conhecimentos, essa troca. E foi muito interessante que a gente conseguiu fazer digamos assim, algumas vivências, né, que se chama laboratórios, algumas vivências na Barra da Lagoa. Puxar. O chumbo vai puxar. Atenção. Oi. Aí, viu? Boa. Vê se... Quando eu leio o roteiro e vejo, né, que a história toda se passa na Barra da Lagoa, que é um dos lugares onde eu começo a minha pesquisa, quando eu começo a fazer teatro, eu me identifico de uma maneira, porque eu vejo, né, não só na Antônia, mas em todos os personagens, né, essa forma de ser desse nativo, desse ilhéu. Parece que o estupor do ex-marido da Creuza apareceu essa noite. Foi lá incomodar ela, deu até a polícia. Dessa família que tem as suas raízes mais profundas, que tem a sua ligação com o mar, né, que tem essa forma de pensar, esse jeito de ser. Então, assim, eu me identifiquei demais, assim. Relações dos personagens que se construíram naquela comunidade, então que trazem muito sobre aquele espaço, mas que conversam com todo mundo, assim. E acho que foi bonito também a gente, enquanto equipe, enquanto elenco, esse cuidado da produção, assim, da equipe ficar naquele espaço, conhecer mais aquele espaço, do elenco fazer as vivências naquele lugar, assim. Em relação ao trabalho de ator, eu sinto que, obviamente, a gente sente as dificuldades de não estar trabalhando no eixo, né? Apesar de que a gente sempre fura essa bolha e, eventualmente, acontece o trabalho nosso fora daqui, lá fora e tal. Mas eu acho importante, assim, que a gente conheça o trabalho das pessoas de lá e que as pessoas de lá... É porque existe uma coisa que, apesar de vivermos situações diferentes, né, estágios da carreira diferentes, repercussões do seu trabalho diferentes, tem uma coisa que a gente é tudo farinha do mesmo saco. A gente vem do mesmo lugar, assim, que é o teatro, né? Então, tipo, eu encontro uma atriz como a Denise e rapidamente a gente se conecta, assim, de uma forma, né? Eu vejo, assim, que o Livros também é uma tentativa que eu faço de homenagear essa cultura daqui, né? Que pouco o Brasil conhece. O Brasil, quando fala do sul do Brasil, pensa sempre no quê? Pensa no gaúcho, pensa no chimarrão, né? Pensa nas danças gaúchas, né? E aqui em Florianópolis, a gente tem uma cultura muito peculiar, um jeito de falar muito peculiar também, muito próprio daqui que o Brasil desconhece. Então, o Livros Restante é uma tentativa de dividir com o público um pouco da cultura daqui. Então, eu espero que o público daqui, Ilhéu, receba Livros Restantes como realmente uma homenagem aqui à população tradicional daqui da ilha de Santa Catarina. O Livros não é só sobre
para mim, né? Não é só sobre a mulher, mas é a história toda de um povo e que fez parte da vida dela ali, que é um pouco parte de todo mundo. Por que você vai ver esse filme? Porque é o tipo do filme que é a sua história, porque é a história de todos nós. Não interessa o lugar. Sabe a velha máxima, fale do sua aldeia e falará do universo? É o que é. Qualquer dia vou voltar. Tenho andado tão distante de ti, mas nunca deixei de te amar. Faz tempo tenho vontade de voltar. Não pense que eu não senti saudade. É que eu me perdi andando por aí. Só falta um pouco de força de vontade.